A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Quero trazer uma reflexão poderosa da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus queridos irmãos, aqui no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do início, chamado de Bereshit, que fala todas as coisas do início de tudo, a criação dos céus, criação da terra. E aqui tem uma revelação poderosa. No capítulo 1 do livro de Gênesis, e versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, Deus estava no princípio criando todas as coisas. Então veja aqui que Deus estava no princípio. Mas eu quero dizer aqui que Deus não estava só. Como é? Deus não estava só? Exatamente. Deus não estava só. Porque a palavra Deus está no plural. Significa deuses. E Elohim no original significa deuses. Então, no princípio estava o Pai. No princípio estava o Filho. No princípio estava o Espírito Santo. Onde é que está isso? João, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: E o verbo, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então João está dizendo que no princípio existia a palavra. O verbo é a palavra do grego logos. Então essa palavra, que é Jesus, o verbo, estava com Deus. Então veja que Deus Pai e Deus Filho estava no princípio. Mas só que Deus Pai, Deus Filho não estava só. Tinha outra pessoa lá. Quem era? Era o Espírito Santo. No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, repetindo, Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Deus Pai estava no princípio, o Deus Filho estava no princípio, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, estava no princípio, criando todas as coisas. Aleluia! Pode ver que quando ele foi fazer o homem, ele fala o seguinte: façamos, está no plural. Deus não falou assim, vou fazer, eu faço, mas está no plural, não está no singular. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele estava falando com o Filho e estava falando com o Espírito Santo. Então, no princípio, Deus não estava só. Deus estava com seu Filho, estava com o Espírito Santo, criando todas as coisas. Isso quer dizer, aonde Deus está, o Filho está. Aonde esses dois estão, o Espírito está. E quando o Espírito está, o que ele faz? Ele se movimenta. Gênesis capítulo 1, versículo 2, parte B, diz que ele se movia sobre a face das águas. Então, a palavra se mover é se movimentar. Ele, o Espírito, não é espírito que fica parado. Ele gosta de se movimentar. Ele gosta de andar um pouco, vamos dizer assim, se movimentar na igreja. Ele gosta de se movimentar dentro de nós. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele não fica parado, porque ele gosta de se movimentar. Ele gosta de trabalhar. Agora, interessante que, no princípio, diz aqui o texto, que a terra estava sem forma, vazia e tinha trevas. Vejam aonde o Espírito estava trabalhando: no lugar sem forma, no lugar vazio e lugar de trevas. A Bíblia diz que Deus, está aqui o texto,
que depois da criação, Deus deu forma, Deus deu, aleluia, encheu a terra, e a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Glória a Deus. Então veja como o mundo ficou. Agora o mundo tem forma. Agora o mundo está cheio. Agora o mundo tem brilho. Mas no princípio, diz o texto, era sem forma, vazia e havia trevas. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível e criou todas as coisas. Repetindo, diz o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, você tinha um abismo lá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, glória a Deus. Deus não estava só, Deus estava com o Filho, estava com o Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está esses dois, o Espírito Santo está em movimento. Aleluia. E a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome de Jesus, eu estarei presente lá. Então, se Jesus está lá, Deus também está. Se Deus está, o Filho também está. Se os dois estão lá, o Espírito também está. E como é que ele está, o Espírito? Quando ele está no nosso meio, ele está em movimento. Glória a Deus. Fica essa palavra. Deus, ele gosta de trabalhar aonde que ninguém mais trabalha. No princípio, ninguém podia trabalhar lá, porque quem vai trabalhar no lugar sem forma? Quem vai trabalhar no lugar vazio? Quem vai trabalhar no lugar com trevas? O impossível Deus torna possível. Deus é o Deus do impossível. Então, fica com essa palavra. Deus vai trabalhar num lugar impossível, porque o Espírito já está em movimento. Amém?